A batalha entre o herói e o rei demônio destruiu tudo ao redor deles. O herói provocou o rei demônio para que ele liberasse seu golpe final e assim encerrasse a batalha. Então usou um único golpe que estilhaçou uma enorme rocha em centenas de pedaços. Seguido por uma aura incrivelmente poderosa, ele avançou para lutar contra o rei demônio 1 a 1. Seu ataque possuindo um poder destrutivo devastador que rachou o chão ao redor de ambos. Após a batalha, ambos pareciam completamente devastados. Ainda assim, se arrastaram um em direção ao outro para desferir um golpe final. A espada perfurou os corações tanto do herói quanto do rei demônio, encerrando a trágica batalha. Em uma certa academia, um jovem com cabelo preto e branco olhava ao redor, extremamente animado para começar sua vida escolar. Seu nome era Blade, um estudante transferido que parecia bastante curioso sobre tudo ao seu redor. Blade era hiperativo em fazer amigos de todas as direções já no primeiro dia. Graças à sua personalidade vivaz, Blade já havia feito amizade com um grupo que incluía Cassim, Clay e duas garotas chamadas Jessica e Claire. De repente, uma garota de cabelo vermelho se aproximou para repreender o grupo por estar fazendo barulho no corredor. Cassim apresentou Blade à garota barulhenta diante deles, Arnett, a presidente do conselho estudantil, também conhecida como a Rainha. Impressionado, Blade imediatamente a cumprimentou sem pensar. Quando Arnett soube que Blade era um estudante transferido, ficou muito suspeita, pois esta era uma academia de heróis onde somente aqueles que possuíam uma forte vontade e um ardente desejo de se tornarem heróis protegendo o mundo poderiam se inscrever. Então, como poderia Blade ser admitido no meio do caminho assim? Quando Arnett descobriu que a intenção de Blade era apenas fazer amigos, ela ficou furiosa e o repreendeu por ser irresponsável com suas próprias decisões, mas Blade não se importou e casualmente pediu que ela o levasse ao escritório do diretor. Arnett ficou sem palavras, mas teve que acompanhá-lo e guiá-lo. Quando entraram no escritório do diretor, descobriu-se que a pessoa responsável era um velho de aparência arrogante com cabelo loiro. Arnett imediatamente se ajoelhou em pânico e empurrou a cabeça de Blade para baixo, quando ele não entendeu o que estava acontecendo. Ela o fez se ajoelhar para mostrar respeito à pessoa diante deles. Descobriu-se que ele era o recém-nomeado diretor, um grande oficial militar. De acordo com o relato de Arnett, ela o admirava muito e se expressou animadamente de várias maneiras, deixando Blade ao lado dela sem palavras. Diante disso, o diretor pediu que Arnett saísse para dar espaço a ele e Blade para conversar, o que a deixou extremamente ciumenta, lançando a Blade um olhar intenso. Descobriu-se que Blade conhecia esse novo diretor de antes. O velho esperava muito que Blade restaurasse seu poder de herói original. O diretor veio aqui para revisar o currículo. Blade perguntou sobre o Rei Demônio, e o velho informou que havia relatos de que tanto o Rei Demônio quanto o herói morreram simultaneamente por causa do golpe um do outro. O velho acreditava que Blade restauraria seu poder em breve e riu como se estivesse sob o efeito de algo. Blade também não entendeu o que o velho estava pensando. No campo de treinamento para alunos de classe superior, Arnett estava observando o progresso do treinamento dos alunos quando de repente Blade veio conversar com ela, deixando-a confusa. Acontece que ele veio aqui após fazer um teste da classe inferior. Sob os sussurros das pessoas ao redor, Arnett questionou diretamente se Blade usou conexões para entrar na alta sociedade, porque como poderia um novo aluno já estar na elite assim? Ele não estava falando sério. Enquanto Arnett ainda estava confusa, Blade de repente saiu correndo para fazer amigos por toda parte, deixando-a louca. Mas de repente, o oportunista Blade acariciou a cabeça da garota, fazendo-a corar de vergonha. Ela sacou sua espada, pretendendo mandar Blade para o céu, mas de algum modo ele desviou facilmente, para a surpresa e confusão de todos. Uma garota de cabelo azul veio relatar a convocação do oficial. Blade ficou muito animado em fazer amizade com ela e se agarrou entusiasticamente à garota de cabelo azul, forçando-a a se apresentar como Sofia. Arnett estava muito irritada com esse estudante, então ela pediu ao instrutor para permitir que Blade tivesse uma batalha. Ela fez com que ele segurasse uma espada e ficasse diante de uma armadura super intimidadora, exigindo que Blade cortasse as armaduras para avaliar sua força. Caso contrário, ele seria solicitado a se transferir da escola. Blade aceitou e imediatamente foi com tudo, liberando uma aura intimidadora. Uma luz branca se reuniu ao seu redor,
o poder do estilo que quebra dragões, fazendo todos ao redor ficarem boquiabertos de admiração. Ele usou sua força para despedaçar a armadura em centenas de pedaços, e a energia da aura da espada também rasgou as roupas de Arnett, que estava próxima, revelando sua figura deslumbrante. Arnett ficou pasmada, e todos os alunos da alta sociedade, exceto Sofia, que permaneceu de pé, foram derrubados no chão. A espada em sua mão também se despedaçou. Arnett não conseguia entender quem era esse cara para ser tão incrivelmente forte, mas Blade insistia que era apenas um aluno normal, o que até eu não acreditaria. Na cantina da escola, Blade veio se sentar em frente a Arnett, que estava comendo sozinha. Quando viu seus amigos Kazin, Clay, Jessica e Claire, ele os convidou calorosamente para se sentar à mesa, mas eles ficaram com medo e recusaram ao vê-lo sentado com Arnett. Blade se perguntou se ela estava sendo intimidada, mas Arnett lembrou-o de que eles não se atreviam a sentar-se com ela porque ela era forte demais. Ela observou Blade devorar uma comida deliciosa sem palavras. Após testemunhar sua força, Arnett voltou atrás em suas palavras sobre Blade entrar na academia através de conexões, mas Blade não se importou muito. Ele estava muito agradecido pela companhia e ajuda de Arnett. Blade queria ser amigo dela, e apesar de envergonhada, Arnett concordou rapidamente, surpreendendo os alunos ao redor. Aquela noite, no quarto privado de Arnett, ela tirou toda a roupa, vestindo apenas lingerie, e abraçou seu travesseiro enquanto estava deitada na cama. Arnett pensou sobre Blade pedindo para serem amigos e rolou feliz na cama. De repente, a espada pendurada na parede tremeu, lembrando-a de quando era pequena. Arnett se tornou a mestra da espada devido à sua sedução, e a partir de então, seu cabelo ficou vermelho brilhante. A fonte do poder de Arnett vinha da espada. Neste momento, ela estava lutando para controlá-la. Na manhã seguinte, no campo de treinamento, Arnett estava lutando com um cara loiro chamado Leonard. Blade estava sentado perto, assistindo animadamente e torcendo continuamente. Justo quando Arnett parecia prestes a perder, ela contra-atacou, fazendo o cara loiro voar com um golpe. Assim que ela quase o esfaqueou de raiva, sua razão a mandou parar. Todos ao redor perceberam que algo estava errado com Arnett. De repente, Sofia saiu correndo para enfrentar Arnett em um combate 1 a 1. Ela rapidamente desferiu socos e desviou habilmente, evitando muitos dos movimentos perigosos de Arnett. Arnett usou seu movimento final com magia de fogo para sobrecarregar rapidamente Sofia, fazendo com que ela levantasse a mão e se rendesse. Arnett se virou, pretendendo desafiar Blade, apesar do seu corpo exausto, mas de repente, uma chama intensa irrompeu em sua mente, fazendo as mãos de Arnett tremerem enquanto ela deixava sua espada cair e desabava. Felizmente, Blade a pegou a tempo e a levou para a enfermaria. O médico revelou que a condição de Arnett foi causada por uma maldição. Ela acordou, preocupada que tivesse feito algo terrível quando perdeu o controle. Mas graças ao reassurance de Blade, Arnett imediatamente se levantou, pretendendo ir embora apesar do conselho do médico. Ela lhe disse para absolutamente não revelar isso a ninguém. Naquela noite, ele foi ao laboratório do velho, usou uma pedra mágica para abrir a porta do laboratório e empregou tecnologia para descobrir que a espada de Arnett se chamava Ismodius. Na manhã seguinte, armado com informações sobre sua espada, ele foi encontrar Arnett. Apesar de suas suspeitas no telhado, Blade explicou que a espada tinha consciência e concedia a seu mestre grande poder, mas ela não era madura o suficiente para controlá-la. Resultou que ela havia tocado a espada por curiosidade quando era pequena, e desde então ela tinha tentado tomar controle de seu corpo muitas vezes. Felizmente, Arnett era teimosa o suficiente para sempre suprimir isso. Blade a encorajou a forçar a espada a reconhecê-la como sua mestra, e embora preocupada, Arnett acreditou que Blade poderia ajudá-la. Naquela noite, Arnett realizou o ritual. Ela apareceu em um espaço escuro e encontrou o demônio Asmodeus. Ela decidiu lutar contra o demônio com sua própria força. Do lado de fora, Blade testemunhou as chamas ao redor de Arnett se transformarem em todo tipo de coisas bizarras dentro de sua consciência. Arnett invocou a espada e se preparou para derrotar o demônio com um único golpe. Ben caiu enquanto não vestia nada, e Blade se adiantou para pegá-la. No dia seguinte, ela apareceu na academia com um vestido fofo, fazendo todos ficarem muito felizes com essa mudança. No campo de treinamento da escola, Blade estava lutando com 2 alunos mais velhos. Ele desviava calmamente enquanto eles tentavam ao máximo. Arnett correu para chamar a atenção de Blade. Ele notou sua mudança, o que a deixou secretamente feliz por dentro. Leonard, atrás deles,
Cutucou Blade para sinalizá-lo. Blade agiu como se entendesse, mas expressou que não sabia o que tinha mudado em Arnett, deixando tanto Arnett quanto Leonard sem palavras. Apesar de a loira continuar atacando Blade por não notar o novo penteado de Arnett, tanto Blade quanto Arnett o ignoraram. Eles olharam para Sofia, que estava treinando ativamente. Arnett explicou que Sofia só sabia seguir ordens dos outros e nunca iniciava uma conversa. Mas graças a Blade, Sofia realmente dissera seu próprio nome. Assim, Arnett encarregou Blade de mudar ativamente essa garota de cabelo azul. Vendo Blade conversar ativamente e oferecer-se para ensinar-lhe esgrima, Sofia continuava perguntando se era uma ordem, deixando-o sem palavras. Blade ainda estava pedindo sua opinião e quase conseguindo quando o instrutor anunciou que o treinamento havia terminado, deixando Blade visivelmente desapontado. Mas quando ele se virou para olhar para Sofia, ela se virou ativamente e sorriu pela primeira vez no campo de treinamento. Blade estava fazendo Sofia praticar quebrar armaduras com uma espada. No começo, Sofia causou apenas danos menores na armadura, mas graças à demonstração de Blade, em pouco tempo durante a tarde, Sofia se tornou proficiente com a espada e cortou cada traje de armadura. Ela perguntou a Blade se seu nível era suficiente para derrotar Arnett. Ao ouvir a resposta incerta dele, ela imediatamente jogou a espada inútil fora e usou um salto para imobilizar Blade. Ela queria provar que era mais forte. Sofia esperava que Blade a ensinasse mais antes de partir. Na manhã seguinte, no escritório, o diretor estava sentado ao lado de uma mulher bonita, enquanto Blade sentava-se casualmente bebendo chá de frente para eles. Ele ouviu o diretor zombar dele por não ter amigos próximos, o que o deixou muito irritado. Quando o velho ouviu que Blade estava fazendo amizade com Sofia, não parecia surpreso, como se o diretor soubesse com certeza que ele ficaria impressionado com a garota. Ele mencionou que Sofia estava relacionada ao projeto do herói artificial, o que deixou Blade muito confuso. O diretor explicou que esse projeto utilizava conhecimentos proibidos perdidos desde os tempos antigos. Eles modelavam pessoas com potencial para criar heróis, cujo poder aumentava continuamente através do aprendizado. Ele revelou que o nome original da garota era Sofia Femto, o 12º clone naquele projeto. Quando Blade soube que Sofia era tratada como uma marionete, ele ficou furioso e tentou atingir o velho com a espada. Mas, felizmente, o velho explicou que havia encerrado aquela organização desprezível há muito tempo, o que acalmou um pouco seu neto. Blade se arrependeu profundamente de que sua existência fosse a razão pela qual aquelas pessoas queriam criar o herói artificial, Sofia. Ele estava decidido a ajudar a garota a ter uma vida mais normal, mas ele mesmo não entendia o que normal significava. Vovô e neto foram a vários lugares para aprender sobre o conceito de normal. A enfermeira disse que era preciso juventude para ser normal. Ele foi perguntar a Leonard sobre juventude e apenas ouviu vagamente que isso exigia amor. Blade apressadamente encontrou o grupo de Jessica e Claire, perguntando o que diabos era isso. Finalmente, depois que Blade aprendeu que namorar requer amor, ele bloqueou a porta de Arnett para perguntar, fazendo-a corar, pensando que ele estava confessando, e ela explicou várias atividades de casais. Quando descobriu que Blade estava indo a um encontro, Arnett imediatamente explodiu de ciúmes. No banho das mulheres, quando ele descobriu que Sofia estava dentro, não hesitou em quebrar a porta e entrar para ver uma visão bastante agradável. Sofia estava nua, secando o cabelo quando recebeu o convite de encontro de Blade e imediatamente aceitou. O grupo feminino de amigas, incluindo Arnett, Jessica e Claire, seguiu Blade e Sofia de longe, mas logo foram distraídas pelo delicioso pão de feijão vermelho. Arnett encontrou Sofia se sentindo muito confiante, porque havia lido livros anteriormente, embora seu cronograma estivesse um pouco detalhado demais. Sofia apontou que eles já estavam 4 minutos atrasados em relação ao horário combinado, mas ela proativamente entrelaçou o braço com o de Blade para tranquilizá-lo. Depois disso, o grupo de Arnett observou os dois muito íntimos, caminhando juntos, desfrutando da paisagem e comendo sorvete. Quando ambos foram pescar, Arnett, Jessica e Claire estavam mergulhando abaixo, fazendo coisas bobas, parecendo absolutamente ridículas. O próximo local foi uma casa de jogos onde tanto Blade quanto Sofia eram novatos sem experiência. Blade destruiu a máquina de arcade de uma só vez, forçando as 3 garotas a ficarem para trás, se desculpando e compensando o dono para liberar os dois.
Depois disso, eles foram beber água de coco juntos. Como Sofia estava muito sedenta, ela não seguiu o plano e bebeu água de coco com Blade, parecendo um casal. Mas quando ele tocou o rosto em direção ao dela, seu coração imediatamente disparou e ele pulou para longe. Embora ela não entendesse nada, precisava que ele terminasse de beber água de coco juntos, levando Blade a se aproximar e beber com Sofia, apesar de corar de vergonha. O grupo de Arnett estava sentado perto, enquanto Arnett apreciava uma comida deliciosa e ficava todo atrapalhado. Os outros dois haviam desaparecido em algum lugar, fazendo-os segui-los freneticamente. Blade conferiu a agenda e viu que estavam quase atrasados, mas Sofia estava muito calma. Ela segurou sua mão e usou a velocidade da luz com os muros da cidade como apoio para voar para o céu, pulando pela cidade como pessoas sob efeito de drogas. Naquela noite, Blade e Sofia estavam sentados na fonte conversando um com o outro. Sofia expressou que estava muito feliz e se perguntava por que Blade a convidou. Ele disse que era porque a considerava uma amiga. Ao ouvir isso, Sofia o lembrou que um amigo não manteria segredos do outro. Então, ela confessou que era uma heroína artificial e que seu poder foi dado a ela por cientistas. Para provar, ela fez a grade próxima ficar macia e flexível. O poder de uma heroína artificial era mudar propriedades físicas, mas ela só podia usá-lo por 10 segundos. Sofia lembrou que era o 12º clone de uma garota com o mesmo nome, o último modelo e o produto mais bem-sucedido do projeto. Ao ouvir isso, Blade não se conteve e revelou a ela que havia sido um herói. Ele se arrependeu profundamente de acreditar que era a causa de todas as desgraças de Sofia. Desde os 3 anos, ele havia manifestado poderes de herói latentes e sempre teve que lutar contra monstros enquanto era engolido pelas expectativas de quem o cercava. Sofia então abraçou Blade para confortá-lo. Ela compartilhou que havia viajado por toda parte, testemunhando muitas pessoas sendo salvas do sofrimento pelo poder de um herói. Ela não o ressentia nem um pouco, mas admirava muito Blade. Ela sempre quis se tornar uma forte heroína artificial, salvando pessoas como um verdadeiro herói. Isso libertou Blade de seus fardos sobre ter carregado o título de herói. Eles também prometeram que esse segredo seria conhecido apenas por eles. Enquanto estavam sentados com o grupo de garotas, Blade estava comendo de forma deliciosa porque aquele era seu prato favorito. Vendo isso, Sofia pegou um lenço para limpar o rosto de Blade. Aos olhos de Arnett, essa ação foi extremamente íntima, então ela corou e repreendeu os dois. De repente, o grupo de Cassim, Clay, Jessica e Claire veio conversar com eles. Jessica e Claire queriam que Blade notasse sua mudança. Arnett entendeu a intenção delas e parabenizou o grupo por ter subido de classe. De repente, Leonard viu garotas bonitas e se aproximou delas. Seu entusiasmo excessivo deixou as garotas desconfortáveis. Arnett se sentiu impotente e disse a Leonard para calar a boca. Entrando na história principal, ela revelou que havia informações de que o rei havia trazido uma besta mágica para a academia. Isso assustou os dois rapazes, Cassim e Clay, que começaram a imaginar todo tipo de coisas. Blade continuava mastigando a comida na boca, sem se importar com tais trivialidades. De repente, houve um tremor que abalou a academia, então aconselhei o grupo a recuar e procurar abrigo. Blade então se levantou no lugar onde o rei estava residindo. Soldados estavam enfrentando um enorme dragão enquanto entravam em pânico. De repente, Blade correu, ainda segurando um prato de curry meio comido na mão. O grupo de Blade ficou muito surpreso ao ver isso. Blade assumiu a liderança. Arnett Wardley desembainhou sua espada, pretendendo atacar o dragão, mas foi parada por Sofia. Blade pulou e deu um soco que derrubou o dragão com um único golpe. O prato de curry em sua mão de alguma forma permaneceu intacto. Todos ao redor ainda estavam atordoados. De repente, Blade afetuosamente acariciou a cabeça do dragão e explicou que ele ainda era jovem, então estar em um ambiente estranho o deixou com medo. Blade jogou o prato de curry para o dragão, fazendo com que ele imediatamente ficasse alerta com a picância. Mas, quando ouviu as pessoas ao redor olhando para ele com olhos suspeitos, Blade tentou explicar que isso era normal. De repente, o dragão atrás dele se transformou em uma menina loira. A menininha imediatamente pulou e abraçou o jovem afetuosamente, chamando Blade de pai, deixando-o atordoado. Além disso, ele se perguntou para onde o dragão de antes havia ido, enquanto Arnett tentava, sem sucesso, explicar que o dragão era a menininha agarrada a Blade. Só quando Sofia o lembrou, ele percebeu isso. O tolo jovem se virou, surpreso ao descobrir que a menininha era um dragão. A menininha também era esperta.
Ela havia permanecido quieta por um momento antes de causar caos na academia novamente. Naquela noite, no banheiro particular de Blade, ele estava tomando banho junto com a menininha dragão na mesma banheira. Blade, de forma muito natural, banhou e esfregou a menininha. A pequena dragão se perguntou sobre o nome Chulane que ele tinha dado a ela. Blade explicou que era o nome de um guerreiro apaixonado que nunca desistiu diante das dificuldades e desafios. Nesse momento, Arnett casualmente abriu a porta do banheiro e entrou, procurando por Blade. Após um momento de constrangimento, ela revelou informações recém-descobertas. Arnett explicou que as raças de bestas mágicas, incluindo dragões, todas buscam poder. Quando seus corpos são derrotados, eles são destruídos, mas suas almas não desaparecem e permanecem como informações. Então, essa alma será renascida em outro corpo. O novo corpo se baseia na forma de quem a derrotou. Em outras palavras, quando um dragão é derrotado, ele será renascido em forma humanoide. Mas Arnett disse que isso era extremamente raro. Depois que ela descobriu que Blade estava tomando banho com Chulane, ela imediatamente o esbofeteou por ser inapropriado, e depois saiu. Na cantina, Arnett estava extremamente ciumenta ao ver Chulane sendo alimentada por Blade. Claire tentou alimentar a menininha, mas Chulane, com raiva, derrubou a colher. A menininha repreendeu Claire por ser fraca e não estar qualificada para alimentá-la. Vendo isso, Blade deu uma séria lição a Chulane. A menininha até estabeleceu uma série de regras estranhas, como ter que dar beijos de bom dia. Blade também não tinha permissão de Chulane para olhar os corpos de outras mulheres. Isso fez com que todo o grupo de amigos concordasse unanimemente em isolá-lo no campo de treinamento. Blade sentou-se sozinho em um canto. Outros veteranos viram isso e se perguntaram, mas Arnett fez uma cara assombrosa que intimidou todos a não falar. Blade viu Chulane passando por perto e ficou encantado. Ele convidou a garotinha para treinar juntos por diversão. Chulane viu seu pai suplicando, então, rapidamente pulou para baixo. O grupo de amigos de Blade, exceto Arnett, também veio animadamente para conversar com ele. Chulane percebeu que Blade estava conversando feliz com os amigos e desapareceu em algum lugar. À noite, a garotinha estava brincando com um bastão de madeira quando encontrou um grupo de alunos que queriam se tornar amigos dela, mas a garotinha não se importou e apenas correu de volta para seu pai. Naquela noite, quando Blade a colocou para dormir, ele saiu para conversar com Arnett. Ela achou que fingir ser o pai de Chulane para sempre não era uma boa ideia. Embora Blade estivesse muito preocupado que a garotinha se sentisse solitária, Arnett o confortou. Ela chamou Sofia para sair. Aconteceu que ambas estavam preocupadas com a situação dele. Quando souberam que Blade estava bem, Sofia se sentiu aliviada e foi embora. Quando Blade retornou ao seu quarto, descobriu que Chulane não estava em lugar nenhum. A garotinha estava no telhado, olhando para a lua. Ele subiu e perguntou o que ela estava fazendo. Chulane revelou que olhar para a lua a fazia sentir-se muito mais à vontade. Quando Blade se perguntou se ela se sentia solitária, Chulane revelou que dragões são criaturas intrinsecamente fortes. Geralmente não precisam de um grupo para sobreviver. Então ela não precisava de amigos, apenas de seu pai ao seu lado. Na manhã seguinte, no escritório do diretor, Blade estava confiando o cuidado de Chulane ao velho. O diretor garantiu que não se preocupasse com isso. Ele estava confiante de que poderia supervisionar a garotinha adequadamente. Mas esse cara deixou Blade sem palavras porque não conseguiu vigiar Chulane, fazendo com que a garotinha fugisse. Ele imediatamente saiu à procura dela em todos os lugares. Quando Blade voltou para o quarto, ouviu Chulane brincando sozinha com bichos de pelúcia. Ele a ouviu recitando continuamente nomes da academia fluentemente, desde os hobbies e nomes de todos no grupo, até nomes muito desconhecidos para Blade. Todos eram alunos da academia. Ouvindo isso, Blade ficou emocionado e gentilmente fechou a porta. Ele percebeu que tinha sido descuidado com a pequena. Ele nem notou Arnett ao passar por ela. Aproximou-se de uma parede e bateu a cabeça contra ela para liberar todos os seus problemas, fazendo com que todos ao redor corressem para verificar como ele estava. Quando Arnett soube a causa do incidente, ela percebeu que Blade estava muito preocupado com Chulane e agora se sentia impotente em relação à situação da garotinha. Arnett aconselhou-o a pedir ajuda a todos. Ele não poderia continuar triste sem uma solução. Imediatamente no dia seguinte, Blade e Arnett foram pedir aos alunos da academia para lutarem com Chulane. Só assim poderiam fazer a garotinha aceitar todos como amigos. Os dois até se ajoelharam com sinceridade. Tanto Sofia quanto o grupo de amigos de Blade também se ajoelharam para ajudá-lo. Os alunos ficaram comovidos e concordaram. O grupo todo se equipou completamente e foi para a arena para lutar com Chulane. O diretor sentou-se nas arquibancadas,
Observando com grande interesse, conversando com a mulher ao seu lado, Blade instruiu Chulain sobre algumas coisas antes de deixá-la testar a força de todos. Arnett foi a primeira a avançar. Ela assumiu a liderança e uniu todos. Eles declararam de forma unânime batalha contra a pequena dragão Shulan na arena. Shulan, em forma de dragão, usava sua cauda para espancar os alunos. Arnett também não era fraca. Ela disparou magia de fogo contra o dragão, deixando a pequena garota tonta. Imediatamente, Arnett aproveitou a oportunidade para convocar a multidão a atacar na formação que ela havia treinado. Kazin e Clay se dividiram em duas equipes defensivas dos dois lados do dragão. Ao ver isso, Shulan, sem hesitar, usou sua cauda para varrer em todas as direções, dispersando o grupo de Clay. A equipe de Kazin, encarregada da defesa, imediatamente levantou seus arcos e mirou no dragão. Logo ali, outro grupo segurando espadas, comandado por Arnett, avançou de múltiplas direções. Eles exploraram os pontos cegos e atacaram Chulain continuamente. A mulher ao lado da rainha comentou sobre a coordenação do grupo. De repente, o misterioso rei queria ver como as pessoas embaixo lidariam com isso, pois a fúria do dragão havia atingido o nível máximo. Shulan imediatamente usou sua cauda para derrubar a todos. O rei revelou que as escamas no corpo da pequena garota tornariam impossível para os participantes fazerem qualquer coisa enquanto o dragão estava distraído pelas alunas. Arnett e Sofia entenderam que era a hora certa. As duas garotas sinalizaram uma à outra e avançaram juntas. Uma usou ataques físicos, enquanto a outra utilizou magia de fogo para derrotar o dragão. O rei, ainda achando que esse plano não faria mal a Shulan, foi confiantemente assegurado por Blade. Sob os pés de Shulan apareceu um buraco que havia sido preparado anteriormente, fazendo com que o dragão imediatamente perdesse o equilíbrio e caísse. Aconteceu que isso não era uma armadilha covarde montada anteriormente. Esse buraco foi criado desde o início da partida por muitos alunos, incluindo Leonard. Então, um grupo inteiro de alunos segurando espadas avançou, apesar do dragão Shulan cuspindo fogo aleatoriamente por toda parte. Arnett, nesse ponto, havia controlado completamente a espada, então ela ordenou que criasse uma tela de fogo contra o dragão. Em seguida, Leonard avançou, usando magia em sua arma. Embora tenha sido empurrado para trás, sua resistência ainda estava muito boa graças aos exercícios que Arnett o fazia realizar diariamente. Depois disso, antes que Shulan pudesse se levantar, Arnett avançou e derrubou o dragão com um golpe único, fazendo-a cair de uma grande altura. Nesse momento, Sofia apareceu e usou seu poder para controlar a gravidade, desferindo um golpe super doloroso na barriga de Chulain. Nesse momento, Arnett controlou o demônio dentro de sua espada. Combinado com a força unida de todos, ela liberou uma chama super grande que derrotou o dragão Shulan. Depois que a poeira assentou, a pequena dragão voltou à sua forma humanoide. Shulan pediu desculpas ao pai, em lágrimas, por ter sido derrotada. Ela temia que Blade ficasse desapontado com ela, mas Blade, como pai, confortou Shulan. Ele lhe disse que sua derrota não era porque Shulan era fraca, mas porque os humanos são incrivelmente fortes. Finalmente, Blade também convenceu a pequena garota a reconhecer a força humana. Shulan, então, muito timidamente, pediu para fazer amizade com todos. No centro da arena da academia, o diretor estava supervisionando trabalhadores que reconstruíam a arena. A misteriosa garota ao seu lado se perguntava sobre a atualização da arena. Ele revelou a ela que estava muito feliz com o crescimento dos alunos e queria aprimorar este lugar para melhorar os cursos de treinamento para as crianças. O sistema que ele queria construir era científico. O diretor aguardava ansiosamente o dia em que esse projeto seria concluído. Na cantina da escola, o pequeno Shulan estava sentado no colo de Claire, sendo alimentado por Jessica. A princípio, a menininha resistiu, mas ao ver Jessica implorar tanto, ela concordou. O carisma da garotinha a deixou tão feliz que ela quase evaporou. Blade de repente olhou para Arnett e se perguntou sobre a mudança em seu peso. Todos ao redor sinalizavam freneticamente para que ele ficasse quieto, mas apesar de todos no grupo tentarem impedi-lo, o Clueless Blade soltou que Arnett havia ficado visivelmente gordinha. Isso a envergonhou, e ela chorou, saindo correndo. Todo o grupo ficou impotente por causa da descuido do jovem. Depois de dias sendo ignorado por Arnett, Blade se sentou muito triste, pensando em maneiras de se reconciliar. Ele entendeu mal que ser ignorado significava não poder se ver mais.
Todos ao redor explicaram que ser ignorado significava não serem mais amigos. Isso deixou Blade muito em pânico. Ele ainda queria ser amigo de Arnett, então imediatamente quis encontrá-la para se desculpar. Mas todos apontaram que Blade nem sequer entendia o que a deixara brava. Se ele dissesse algo descuidadamente, que a irritasse novamente, isso só tornaria as coisas piores. Então, todo o grupo decidiu acompanhá-lo para visitar Arnett. Claire viu que bater à porta não trouxe resposta, então ela usou uma técnica secreta. Usou uma ferramenta para arrombar a fechadura e empurrar a porta para abri-la. Todo o grupo viu Arnett sentada em um canto dentro do quarto e deduziram que ela estava chorando. Shulan de repente sentiu o cheiro de comida deliciosa e avançou. Todo o grupo acendeu as luzes e viu uma cena sem palavras no quarto. Aconteceu que ela não estava chorando. Ela estava apenas focada em saborear uma comida deliciosa, porque após a batalha com Chulain, ela sentia-se muito faminta. Quando Blade soube que ela não planejava ignorá-lo, ele tentou sair casualmente, mas de repente Claire e Jessica seguraram Blade. Elas queriam que ele aconselhasse Arnett a comer menos, pois não fazia bem para sua saúde. Blade então usou suas palavras anteriores para convencer Arnett a se exercitar com todos para melhorar sua saúde. No campo de treinamento, Blade e Chulain a pressionavam ativamente para treinar duro. Ambos tentavam puxá-la de exercício em exercício e até durante as refeições normais, limitavam as calorias que ela consumia. Depois de um dia cansativo, Arnett ainda tinha que ir para a sauna para perder gordura. Ela não aguentava mais e pulou para fora, mas foi puxada de volta pelas garotas para verificar seu peso. Ela acabara de subir na balança quando ela quebrou sob seu peso. Todos a incentivaram a tentar. Com afinco perder peso por vários métodos. Na manhã seguinte, no campo de treinamento, Arnett decidiu realizar um ritual com Blade para se exercitar intensamente e perder peso. Ela pediu a Blade para ficar atrás dela como apoio enquanto ela invocava a espada divina, usando chamas para queimar a gordura excessiva em seu corpo. O grupo de amigos de Blade correu e viu Arnett nas chamas. Eles estavam muito preocupados, mas Blade os tranquilizou para que todos pudessem apenas assistir impotentes. Naquele momento, Arnett saiu das chamas, mas de repente sua voz se tornou muito incomum. Os alunos perceberam que Arnett estava sendo possuída por Asmodeus. Ele estava animadamente procurando um oponente digno que seu mestre precisava eliminar. De repente, a voz de Arnett ecoou. Ela exigiu que o demônio queimasse gordura no sentido literal para ajudar seu corpo a se tornar esguio novamente, como antes. Isso deixou Asmodeus completamente sem palavras, mas como era uma ordem do mestre, ele teve que obedecer. Após uma série de operações, de repente Arnett sentiu-se extremamente faminta. A fome fez com que ela perdesse o controle, e ela estava prestes a devorar Claire. Blade então sacou sua espada e atacou o demônio várias vezes. Depois de um tempo, Arnett apareceu em um estado sem um pedaço de roupa. Blade a segurou em seus braços para confortá-la. Naquela noite, no quarto particular de Arnett, os amigos estavam sem palavras enquanto ela comia lanches avidamente com Chulain. No entanto, ela ainda tentava justificar que poderia usar a espada de fogo para queimar gordura. Isso realmente deixou todos ao redor incapazes de entender. Na enfermaria da academia, Blade estava sentado sem camisa para um check-up. A enfermeira ao seu lado anunciou que seu nível de poder havia alcançado 30%, mas isso não significava que ele poderia usar esse poder. Na verdade, se ele usasse 30% de sua força máxima, desabaria, fazendo Blade entrar em pânico. Enquanto caminhava pelo corredor da academia, Claire chamou Blade para conversar. Ao seu lado estava uma garota chamada Maria. Maria tinha uma aparência de ratinha de biblioteca e era extremamente tímida, escondendo-se atrás de um pilar ao encontrar Blade. Ele a reconheceu como alguém da equipe de magia que havia lutado contra o dragão Chulain antes. Blade foi insensível o suficiente para apontar todos os erros cometidos por Maria durante a luta, quase fazendo-a desmaiar de vergonha. Ele se lembrou que todos a apelidaram de garota desastrada. Hoje, Maria veio aqui com uma intenção. De alguma forma, ela pediu a ele que a matasse. Na cantina onde todo o grupo de Blade se reuniu, ela explicou que ele não precisava matá-la imediatamente. Maria esperava que Blade a desconectasse quando ela perdesse o controle. Maria revelou tristemente seu passado. Ela disse que era originalmente da tribo dos demônios e que dentro de seu corpo existia uma besta com um poder aterrorizante que poderia escapar a qualquer momento. Enquanto Maria estava prestes a contar sua história, de repente o copo em sua mão se partiu. Isso aconteceu porque ela não conseguia controlar o poder dentro de si. Blade percebeu que isso provavelmente foi causado pelo contato dela com a aura de batalha através das veias mágicas durante a luta com Chulain, tornando-a incapaz de controlar o poder da besta
dentro dela. Claire explicou que Maria era órfã, e se fosse expulsa por perder o controle, não teria para onde voltar. Blade e seus amigos se levantaram, determinados a ajudá-la. Na arena, Blade estabeleceu uma barreira separando aquele lugar do ambiente externo. Ele aconselhou Maria a liberar todo o seu poder, mas ela recusou firmemente, temendo implicar todos. Graças ao conforto de Arnett, ela removeu cada peça de armadura que também era um selo em seu corpo. Finalmente, Maria removeu o colar. O selo mais forte quebrou antes que Arnett pudesse perceber a situação instável. A corrente se rompeu e Maria liberou uma aura aterrorizante. O rei demônio dentro de seu corpo havia se revelado. Arnett imediatamente liberou o demônio Ismodius dentro dela para destruir o rei demônio, mas foi arremessada longe instantaneamente. Leonard, vendo sua deusa sendo atacada, também avançou, mas foi derrubado. Desta vez, foi a vez do pequeno dragão Chulin e de Sofia agirem. Sofia imediatamente avançou, usando seu poder de heroína para conter o rei demônio. Chulin também se transformou em um dragão e soltou fogo contra ela, mas o rei demônio capturou toda a energia e contra-atacou, deixando o pequeno dragão inconsciente. Ao ver todos os seus companheiros derrubados, Blade ficou furioso e desenfiou sua espada sagrada. Ele avançou, mas foi lançado na barreira. Blade ainda tentou usar sua espada para atacá-la, mas seus golpes eram como mosquitos mordendo o aço, sem efeito algum sobre ela. O rei demônio então reuniu uma bola de energia superpoderosa e disparou diretamente contra Blade, estilhaçando sua espada sagrada. Arnett, apesar de estar espancada, de alguma forma ainda conseguiu rastejar perto de Blade. Ela lhe deu a espada de chamas que sempre carregava. Blade conseguiu assinar um contrato limitado com o demônio Ismodius. Ele estava determinado a nocauteá-la em um golpe. O poder que ele liberou era aterrorizante, a ponto de mesmo o demônio na espada estar extremamente assustado. Blade se preparou e desferiu um ataque superpoderoso direcionado ao rei demônio, enquanto ela ainda estava confiante em seu escudo invencível. De repente, começaram a aparecer sinais de rachaduras. Blade despejou toda a sua força no golpe final. Foi tão poderoso que destruiu a barreira. Felizmente, Maria havia voltado ao normal. Blade ficou aliviado que ninguém ao seu redor havia morrido. Ele conseguiu arrastar-se mais alguns passos antes de desmaiar. Quando Blade acordou na enfermaria, a enfermeira correu alegremente em sua direção e acidentalmente pressionou suas duas enormes frutas contra o rosto dele. Ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. A enfermeira o abraçou, chorando porque pensava que um atraso de um momento poderia significar que Blade não fosse salvo a tempo. Depois de se estabilizar, ele perguntou sobre Maria e seus amigos. Sabendo que estavam sendo cuidados pelo grupo de Claire e estavam bem, finalmente se sentiu aliviado. Na manhã seguinte, na academia, o rei demônio na forma de Maria estava cumprimentando todos com confiança. Ela revelou a Blade que Maria era apenas outra personalidade dela, e então passou por ele. No escritório do diretor, todo o grupo de Blade estava presente. Ele revelou que já conhecia o segredo de Maria há muito tempo. A garota era lamentável, pois sua mãe morreu ao dar à luz e o paradeiro de seu pai era desconhecido. O diretor disse que o pai de Maria era o rei demônio e que ela era sua filha. No pátio da escola, Maria estava felizmente conversando com as alunas. Ela parecia muito obediente, seguindo todos os arranjos de todos na escola. Maria até expôs suas calcinhas, fazendo com que Kazin e Clay tivessem sangramentos nas narinas e desmaiassem. Blade percebeu que todos a chamavam pelo apelido de Mal. Quando Mal saiu com o grupo de amigas, deixou um desafio para Blade no futuro próximo. O grupo de amigos de Blade estava muito preocupado que não veriam Maria novamente. Desde que Mal e ela eram duas personalidades distintas naquela noite no quarto de Blade, enquanto ele colocava Chulane para dormir, Mal apareceu do lado de fora da janela, mostrando claramente suas asas de morcego voando ao redor. Ela convidou Blade para um encontro à meia-noite, surpreendendo-o bastante. Antes que Blade pudesse concordar, ela já o puxou para fora, voando, e depois deixou Blade em um telhado próximo. Ela revelou que tinha uma profunda obsessão por heróis e estava presa naquela academia chata. Mal declarou que queria matá-lo antes de deixar a academia. Essas palavras meio sérias, meio brincalhonas, fizeram Blade rir. Mal expressou que parecia estar atraída por ele e ofereceu-se para ser sua parceira de vida. Blade não entendia muito sobre assuntos românticos. Ele apenas se concentrava em poder treinar com ela no futuro. Quando Mal ouviu Blade perguntar sobre Maria, ela revelou que Maria estava sendo consumida pela escuridão em seu coração. Por causa de sua identidade especial, ela era frequentemente rejeitada e desprezada pelos humanos.
Maria tinha um trauma psicológico relacionado ao pai. Ela sempre se perguntava por que seu pai a abandonou, junto com sua mãe. Por isso, Maria não queria aparecer. Na manhã seguinte na academia, Elisa, que era amiga de Maria, estava discutindo com o grupo de Blade sobre o colar Power Ceiling. Ele explicou que o colar que Mal usava ao redor do pescoço era provavelmente algum tipo de dispositivo de armazenamento. Mal revelou que na memória de Maria, este era uma lembrança de sua mãe. Quando Mal soube que seria eliminada, ficou muito calma. Elisa queria ver o colar, então concordou. Elisa usou magia para examinar o colar e depois pediu para Mal removê-lo. Assim que foi removido, a corrente projetou uma imagem do Rei Demônio. Ele se chamou de Amélia. Afinal, esse era o nome da mãe de Maria. O Rei Demônio não era maligno e sem coração como ela havia imaginado. Ele estava apenas enfrentando inimigos perigosos. Ele não queria que Maria e sua mãe fossem implicadas. O Rei Demônio até havia pensado em um nome para a pequena vida na barriga de Amélia. Seu amor despertou Maria, e até Mal a convenceu a sair. Assim que o grupo chamou o nome de Maria, ela saiu de seu transe e recuperou completamente o controle de seu corpo. Ela desabou, chorando como uma criança sob o conforto de seus amigos. No final, a personalidade de Mal não foi eliminada. Ela ainda teve um combate adequado com Blade na arena sob os aplausos de todos. Na rua, Blade estava falando sobre pudim delicioso, o que fez o pequeno Tulane pular de alegria. Todo o grupo passeou pelo mercado e o pequeno dragão estava ansioso para experimentar a comida. De repente, Arnett viu algo bloqueando o caminho à frente. Era uma carruagem puxada por um cavalo carregada de bagagens em cima. Acontece que esta carruagem era puxada por uma centauro. Blade imediatamente a reconheceu como Dione, surpreendendo-a. Dione o reconheceu e estava prestes a gritar sua identidade heróica quando ele tapou sua boca para impedi-la. Quando o grupo perguntou se Blade conhecia a garota, ele gaguejou e mudou de assunto para a carruagem cheia de coisas ao lado deles. O pequeno dragão Tulane imediatamente se ofereceu para ajudar a carregar as coisas. Enquanto o grupo conversava alegremente, o diretor apareceu de algum lugar, fazendo o rosto de Blood desmoronar sombriamente. Acontece que a enorme pilha de coisas era a bagagem do diretor. Dione estava encarregada de transportar sua bagagem. O velho diretor, que sabia o que ele estava pensando, de repente nomeou Dione como instrutora da Rosewood Academy. Isso surpreendeu todos ao redor, mas o diretor tinha grande confiança no talento do centauro. Na academia, os alunos estavam muito curiosos sobre Donnie. Ela ficou em frente a dezenas de blocos de ferro sagrado, respirou fundo e, imediatamente avançou. Com um único golpe suave, ela perfurou o bloco de ferro com sua lança, afiada. Os dezenas de blocos de ferro sagrado diante de Donnie derreteram simultaneamente. Sofia percebeu que o ferro sagrado não podia ser destruído, mas graças à sua extraordinária velocidade de ataque, Donnie havia derretido todo o ferro. Em seguida, ela reuniu forças e avançou em um padrão zigue-zagueante, transformando o ferro à sua frente em donuts. Depois de acabar de destruir todo o ferro, Donnie se virou confiantemente. Ela mencionou que apenas havia aquecido. Agora, a lição principal para os alunos começaria. Quando ouviu Blade lembrá-la de se apresentar, Donnie revelou que era uma comerciante demoníaca. Ela estava até mesmo tão empolgada a ponto de declarar guerra aos alunos ao redor. Arnett imediatamente lembrou-se da identidade de Donnie e exclamou empolgadamente, porque o centauro diante dela era um bravo general que liderou a légua de cavalaria mais forte. Isso deixou os alunos ao redor muito felizes, e eles começaram a perguntar a Donnie sobre todos os tipos de coisas. Arnett não entendia por que alguém incrível como Donnie conhecia Blade, fazendo-o tentar assobiar nervosamente para distrair a atenção de todos. No banheiro, onde ele estava esfregando Shulan, o centauro Donnie ao lado dele estava extremamente relaxado, sendo esfregada pelas duas belezas, Jessica e Claire, o que a fazia se sentir maravilhosa. As garotas aproveitaram essa oportunidade para tentar fazê-la revelar informações sobre Blade. No começo, ela hesitou em manter o segredo, mas depois, sob tais cuidados atenciosos, Donnie ficou tão satisfeita que fez sons estranhos assustando Blade, que estava banhando Shulan. Ele não hesitou em correr imediatamente para o banheiro das garotas. Exceto por Arnett, todos não tinham objeções à sua presença lá. Jessica ainda se exibiu casualmente na frente de Blade. Realmente um jovem sortudo. De repente, Donnie caiu em reminiscências e acidentalmente revelou que o conheceu pela primeira vez quando ele tinha 5 anos.
Antes que Blade pudesse impedi-la, Maria cobriu sua boca. Todo o grupo ficou em silêncio na banheira, ouvindo Donnie falar sobre quando ela o conheceu pela primeira vez. Blade parecia uma besta por causa de sua aparência feroz. O menino naquela época mal conseguia falar. Blade confundiu Donnie com um cavalo normal, então ele avançou e mordeu sua bunda. Essa memória fez Blade se esconder debaixo d'água de vergonha. Alguns anos depois, quando ela treinou para o nível de lutar ao lado do herói, isso fez todas as garotas admirá-las por terem lutado ao lado do herói. Mas o centauro disse que, como não podia acompanhar aquela pessoa para lutar contra o Rei Demônio, sempre se culpava e treinava freneticamente, achando que não era forte o suficiente. Blade, ao seu lado, ainda estava se escondendo com medo de que todos percebessem que ele era aquele herói. Mas exceto por Mal e Sofia, ninguém sabia nada sobre essa identidade dele. Na manhã seguinte, enquanto Blade e Arnett caminhavam juntos, escolhendo souvenirs para Donnie, de repente, um Simurgh apareceu acima deles. Segundo Arnett, era uma das 4 aves deste continente. Enquanto ambos discutiam que ele não tinha o hábito de atacar humanos, o Simurgh de repente lançou um olhar ameaçador, mergulhou e agarrou uma carruagem. Arnett imediatamente drill sua espada sem hesitação. Os olhos do Simurgh mudaram abruptamente, olhando para ela. Felizmente, Blade ao seu lado bloqueou a tempo. Ou ela teria se metido em encrenca. De alguma forma, outro Simurgh apareceu no céu. Pareciam ser um par e atacavam apenas carruagens. Blade supôs que era provavelmente porque o diretor sabia de algo. No escritório do diretor, Arnett tinha deixado de lado todas as formalidades. Ela entrou direto, batendo na mesa para questioná-lo. Eles acreditavam que isso estava relacionado ao diretor também por causa do Simurgh atacando carruagens. E apenas dias atrás, Donnie havia usado uma carruagem para entregar sua bagagem. Ao perguntar, todos ficaram chocados ao saber que dentro havia um ovo de Simurgh. Não é de admirar que sua mãe estivesse tão furiosa, procurando por ele. Acontece que o diretor fez isso por um motivo. Ele mencionou que a eclosão de um ovo de Simurgh exigia 2 condições. A primeira era colocar o ovo em uma árvore divina tão alta quanto uma árvore com mais de 10.000 anos. A segunda era que o ovo precisava ser banhado pela luz do pôr do sol durante a eclosão. A mãe ave havia colocado o ninho em uma posição terrível, então ele decidiu trazer o ovo de volta sob o pretexto de treinar alunos. Eles precisavam ajudar o ovo a eclodir com sucesso. Tempo estimado para a eclosão era amanhã. No dia seguinte, no centro da academia, Blade e Arnett reuniram todos os alunos. Eles designaram a missão de distrair os Simurghs pais, então esperar pelo pôr do sol para pendurar o ovo na posição mais proeminente para ajudá-lo a eclodir com segurança. Então o plano começou imediatamente. O Simurgh estava destruindo furiosamente a cidade. Leonard, ao ver isso, assumiu a dianteira, avançando com Jessica. Ele segurou sua lança e avançou para enfrentar diretamente o pássaro monstro, mas perdeu o equilíbrio. A garota acima estava prestes a ser capturada pelo Simurgh, mas felizmente Clay correu para bloquear um ataque. Enquanto o Simurgh estava distraído, os alunos usaram armas de corda para prender a ave monstro no lugar, mas de alguma forma ainda arrastou todo o edifício e voou embora. Enquanto atrasavam o ataque do monstro, todos se esforçaram para tratar as feridas uns dos outros. De repente, um Simurgh irrompeu. Felizmente, Chulainn soltou fogo. O Rei Demônio também se juntou à batalha, com o demônio Asmodeus possuindo o corpo de Arnett. Eles se uniram para atacar e restringir o monstro. Ao entardecer, ao ver o Simurgh se aproximar do ovo, os companheiros de Blade não o deixaram lidar com isso sozinho, mas se uniram para avançar juntos. Ele imediatamente liberou seu poder aterrorizante e subiu a parede da torre com Donnie. Ao chegar ao topo, Blade e Donnie imediatamente levantaram o ovo para uma posição mais alta, impedindo que o pássaro monstro se aproximasse dele. O diretor, que apareceu de algum lugar, estava ao lado deles, elogiando-os genuinamente. De repente, um Simurgh se aproximou. O diretor ficou na grade da muralha da cidade, expressando gratidão. Acontece que ele havia sido salvo uma vez por um Simurgh, então ele tinha uma dívida com ele. Ele estava determinado a ajudar o pássaro monstro a eclodir seu ovo com sucesso para saldar essa dívida. Mas o Simurgh estava ainda mais furioso e lançou o diretor para longe. Felizmente, o poder de Sofia conteve o monstro. Blade então usou toda sua força para nocautear o Simurgh. Ao pôr do sol, o ovo finalmente chocou em uma adorável dupla de gêmeos.
Depois disso, Blade e Arnett foram autorizados a montar os filhotes, voando em agradecimento. Todos estavam muito felizes com isso. Neste momento, Blade carregava uma espada manchada com sangue fresco. Ele acabara de batalhar contra muitos alunos da alta classe, e Blade saiu vitorioso. Sylvie encontrou Blade caminhando pelo corredor e correu até ele. Ela o desafiou para uma luta. Sylvie investiu, usando seu poder de herói artificial para congelar o tempo, mas como uma imitadora poderia se comparar ao verdadeiro? Embora Sofia o atacasse com todas as suas forças por 10 segundos, Blade calmamente permaneceu ali. De repente, ele investiu e prensou Sofia contra a parede. Ele revelou que ela não podia danificá-lo, porque durante aqueles 10 segundos, Blade havia usado seu poder para fortalecer a dureza de seu corpo. Logo depois, Blade usou sua espada para perfurar profundamente o estômago de Sofia, fazendo-a colapsar imediatamente. Aconteceu que este era um espaço virtual criado pelo diretor para seu neto. Este era um sistema mágico que havia caído no esquecimento, chamado ciência. A técnica que ele estava usando era simulação. Os membros restantes do grupo de Blade também estavam usando esse dispositivo para lutar em um espaço virtual tridimensional. Blade estava bastante preocupado porque seu velho havia tornado essa técnica realista demais. Isso o fazia temer que, ao sair para o mundo real, Blade não conseguisse distinguir o virtual do real. Compreendendo a preocupação de seu neto, o diretor imediatamente ajustou o sistema, trazendo Blade para um espaço de desenho animado com rosa como cor principal, cercado por casas de doce, para que Blade pudesse imediatamente distinguir o que era real e o que era virtual. A garota, Crazy Leonard, viu Arnett e correu para enfrentá-la e se exibir. Antes que ele pudesse parecer legal por 3 segundos, ela o transformou em um Kit Kat, fazendo-o colapsar ao chão. Enquanto Arnett perdia o controle, seu rosto mostrava um sorriso super sinistro, enquanto ela desferiu um golpe, mandando-o de volta para o mundo real. Depois disso, Arnett lambeu a espada com satisfação e continuou caminhando tranquilamente para encontrar Blade para batalhar. Enquanto Blade caminhava, ele encontrou o grupo de Cassim, Clay e as 2 garotas, Jessica e Claire. Clay imediatamente bloqueou um ataque inesperado de Jessica, empurrando-a para trás. Claire estava prestes a voar para ajudar sua amiga quando ficou apavorada por uma faca lançada por Cassim. Os 2 rapazes se gabaram de que as garotas nunca os haviam vencido em combate real, mas Claire disse que isso era antes, e agora a vitória iria para quem fosse mais forte no momento presente. Enquanto Cassim e Clay estavam distraídos, a ágil Jessica imediatamente atacou, como um relâmpago. Eles eliminaram Cassim do jogo. Clay nem mesmo entendeu o que aconteceu antes de ser desconectado por um dos golpes de espada de Claire. As 2 garotas comemoraram sua vitória alegremente. De repente, Arnett apareceu por trás, chamando o nome de Blade. Somente então as garotas perceberam que ele estava assistindo à luta delas o tempo todo. Arnett estava muito animada para matar Blade. Vendo-a enlouquecer, ele a lembrou da promessa de que Blade eliminaria Arnett se ela perdesse o controle. Ele imediatamente usou sua espada para cortar o chão várias vezes, criando uma cortina de poeira. Isso bloqueou a visão de Arnett, mas não parou sua determinação de atacar as pessoas. Ela imediatamente avançou com a língua de fora, como animais selvagens famintos há muito tempo. Blade então usou uma técnica de espada sem fim para criar continuamente ondas de choque direcionadas a Arnett. De repente, Blade acordou da simulação. Ele viu todos ao seu redor olhando para ele intensamente. O jovem imediatamente se sentou despreocupadamente. O diretor, vendo isso, anunciou alegremente que Blade era o último em pé. Arnett estava sentada ao seu lado, se sentindo deprimida porque não esperava parecer uma paciente psiquiátrica fugitiva no ambiente virtual. Enquanto isso, o diretor estava sentado em um trono dourado, divagando sobre a juventude. Arnett lançou um olhar feroz para ele abaixo. Ela o culpava por essa ideia de torturar todos, mas o diretor ainda começou a rir felizmente. De repente, Blade se aproximou para ajustar a máquina. Aconteceu que esse era o privilégio do vencedor. O velho olhou e viu seu neto ajustando um monte de monstros juntamente com várias configurações de armadilha, e seu rosto congelou. O diretor nem teve tempo de questionar se era muito rigoroso para os alunos quando, de repente, Blade colocou o chapéu de conexão do mundo virtual na cabeça, fazendo-o colapsar no chão. Logando no ambiente virtual, Blade decidiu punir o velho lá até a noite. Na cafeteria,
da academia, Blade estava como sempre, aproveitando seu curry delicioso enquanto os dois caras, Kazin e Clay, estavam tristes em outra mesa. Eles estavam humilhados por não serem habilidosos o suficiente para enfrentar duas garotas. Arnett soube a razão pela qual a equipe masculina perdeu de Blade. Ele disse diretamente que era porque aqueles dois estavam confiantes demais. Então negligenciaram o treinamento, levando a resultados terríveis. Todo o grupo de Blade foi ao novo local de construção do diretor, onde o centauro, Donnie, estava encarregado da construção. Blade se perguntou o que era Terme. De repente, Elisa apareceu de algum lugar, explicando a todos sobre este lugar. Aconteceu que era uma grande fonte termal para todos. Subitamente, Blade notou que Maria estava em pé, de forma desajeitada, perto, vestindo um maiô. Ele se perguntou sobre o que ela estava tímida. Então Jessica exibiu sua charme sem muitas palavras, audaciosamente. Os caras próximos viram isso e se viraram, envergonhados. Claire notou que os dois caras, Kazin e Clay, ainda estavam atordoados em um canto. Blade se perguntou onde estava Arnett. Acabou que ela estava envolta em uma toalha branca e pura, agindo tímida de várias maneiras. O diretor pervertido apareceu de algum lugar completamente nu, mostrando seu pacote inteiro, deixando Arnett envergonhada. O diretor achou que Arnett, com uma toalha, era inadequado para banhos de fonte quente. Então, ele ordenou que todos estavam proibidos de usar toalhas enquanto se banhavam. As garotas e os meninos ao redor também estavam ansiosos. Queriam admirar o corpo de Arnett sem a toalha. O diretor era tão exagerado que foi imediatamente atingido pela garota que estava ao seu lado. Arnett estava envergonhada, mas como suas amigas estavam tão entusiasmadas, ela ainda teve que remover a toalha. Jessica e Claire foram até onde Kazin e Clay estavam tristes. Elas confortaram os dois caras com palavras como sal nas feridas, machucando-os ainda mais e fazendo-os fugir, deixando o grupo de amigos suspirando impotentemente, testemunhando aquela cena naquela noite. Blade estava sentado comendo pipoca, confortando Clay e Kazin. Clay expressou que não queria perder para Jessica porque gostava dela, enquanto Kazin admirava imensamente o jeito fofo e tímido de Claire. De repente, Shulen entrou pela janela. A menininha lavou o cérebro dos dois caras, fazendo-os acreditar que meninas só gostam de pessoas fortes. Ela os apresentou ao curso de treinamento de Blade na sala das garotas. Enquanto desfrutavam de lanches, Jessica e Claire perguntaram a Arnett sua opinião sobre Kazin e Clay. De repente, Shulan entrou novamente e repetiu as exatas mesmas palavras que antes na sala dos meninos. As garotas também perceberam vagamente que os dois caras poderiam ter sentimentos por Jessica e Claire. Arnett, então, criou um plano para essa situação constrangedora. Do outro lado, Kazin e Clay estavam diligentemente passando pelo curso de treinamento de Blade. No dia em que retornaram à arena para uma batalha decisiva contra Jessica e Claire, os caras queriam vencer para aproveitar a oportunidade de confessar para as garotas. Na arena virtual, sob os aplausos de todos, Jessica partiu para lutar contra Kazin enquanto Clay lutava contra Claire. Os dois caras dominaram as garotas no combate corpo a corpo. Kazin usou o poder do espírito do vento para segurar Jessica, permitindo que Clay se preparasse, mas ele foi imediatamente empurrado de volta pelo poder do fogo dela. Claire usou a aura de batalha para eliminar Kazin, enquanto Clay era espancado pelas habilidades elementares de Jessica e também foi expulso da arena. Depois disso, os dois caras se apertaram as mãos e admitiram a derrota. Arnett, vendo a baixa confiança deles, os repreendeu novamente. Ela os culpou por não conseguirem pensar de forma mais aberta. As garotas não precisam gostar de alguém mais forte. Arnett se sentia impotente. O grupo de Arnett, Jessica, Claire, Sofia e Maria estava diante de um robô na rua de pedestres. De repente, aquele robô projetou uma imagem bidimensional de Blade. Ao mesmo tempo, o jovem estava sentado no campo de treinamento da escola, treinando sua aura de batalha, que irradiava um brilho dourado brilhante. Nesse momento, a pequena Shulen veio correndo de fora. Ela correu direto para onde seu pai estava sentado e foi levada pela energia avassaladora. Naquele instante, o grupo de garotas trouxe o robô da rua diante de Blade. Ao ver isso, a expressão dele mudou dramaticamente. Blade fez um golpe de espada super poderoso, cortando o pobre robô em centenas de pedaços. Para a surpresa de Claire, que estava ao lado de Arnett, ela correu para Blade, repreendendo-o pelo ataque surpresa. Naquele momento, o robô ainda não estava completamente quebrado, ainda estava observando. Blade explicou que aquele robô era extremamente perigoso porque era um guardião. Depois de um tempo, todo o grupo percebeu que o robô havia
havia se transformado na forma de uma linda garota. Blade se perguntou o que ela havia vindo fazer aqui. De repente, o robô enlouqueceu e tentou atacar o grupo. Ao ver isso, ele entrou em pânico e fugiu. Blade atacou continuamente, disparando tantas ondas de choque que buracos apareceram na parede da arena, e o robô foi completamente enterrado sob os escombros. Arnett sentiu simpatia pelo robô e correu para repreender Blade. Ela achou que ele foi duro demais com uma garota, mas Blade sabia bem que ela se recuperaria sozinha. De fato, ao anoitecer, o robô estava sentado intacto na parede em ruínas. Ela estava surpreendentemente calma enquanto Blade ainda estava impacientemente prestes a atacar novamente. O robô de repente se levantou e declarou francamente que havia sido designada para a missão de assassinar Blade. Claire não estava assustada, mas até se aproximou dela. O robô lembrou-a de que ela não era um alvo para a eliminação, mas se Claire se atrevesse a bloquear seu caminho, ela não se importaria em exterminá-la. Claire não se importou com essa ameaça. Ela apenas se concentrou no código no peito do robô. Aconteceu que não era a palavra Lona, mas 10. Agora tanto seu número de identificação quanto o número de forma. Mas Claire estava surpreendentemente otimista. Ela ainda chamou o nome do robô, Lona, ao descobrir sobre sua missão de destruir Blade. Claire tentou animadamente fazê-la cooperar na eliminação de Blade, deixando-o ao lado dela sem palavras em uma sala de aula da escola. Quando Elise perguntou por que Lona queria eliminar Blade, o robô disse que ele atacava lugares importantes em seu corpo, fazendo-a sentir-se extremamente humilhada. As garotas, ouvindo isso, direcionaram olhares de desprezo para Blade. Aconteceu que o lugar importante que Blade infiltrou foi a Biblioteca Real Subterrânea para pesquisar maneiras de ajudar Arnett. Da última vez, ao ouvir sobre a destruição de Lona por Blade, todas as garotas o repreenderam, fazendo Blade se afastar furioso. Sophia o seguiu para conversar com Blade sobre o robô enquanto estavam na sala de aula. Elise estava analisando por que Lona não conseguiu eliminar Blade. Arnett e Jessica, ao ouvir que Lona queria que Blade fosse gentil com ela, derretendo-se com a inocência de Lona. Elias já havia elaborado uma solução adequada para ela, que era implantar uma alma diretamente no núcleo do robô. Isso faria com que Lona não fosse mais imortal. Eles queriam testar se esse método poderia fazer Blade se amolecer e mostrar misericórdia. Na arena da academia, uma batalha estava acontecendo entre Blade e Lona. Eles estavam em pé no chão da arena, cercados pelos gritos entusiasmados dos alunos ao redor. Lona avisou Blade antes que ela havia se desconectado completamente do servidor, o que significava que ela não poderia ressuscitar. Lona, sem nenhuma vergonha, agarrou a mão do jovem sortudo Blade e a empurrou entre seus dois magníficos picos. Ela o lembrou de que sua alma estava em seu núcleo. Se fosse destruída, Lona estaria perdida para sempre. Isso chocou muito Blade. Antes que ele pudesse entender qualquer coisa, a garota robô já havia iniciado seu ataque. Lona desferiu um chute combinado, deixando Blade tonto, depois o arremessou contra a parede, fazendo Blade ficar extremamente tonto. Ao ver que ela pretendia continuar atacando, Blade realmente queria eliminar Lona diretamente, mas pensando que ela não era mais imortal, ele relutantemente usou pressão do vento, mas não conseguiu fazer nada contra o robô. Lona sorriu astutamente e imediatamente usou seu braço mecânico flexível para se envolver atrás de Blade. Ela o atingiu com uma palma, fazendo-o voar. Então carregou, socando e chutando-o de forma descontrolada. Depois que ele conseguiu se levantar, ele não disse que a razão pela qual perdeu foi que a deixou vencer. Em vez disso, Blade galantemente admitiu que seus movimentos eram poderosos e concedeu a derrota, deixando Lona muito feliz na cantina da escola, enquanto os amigos de Blade se preparavam para comer. Arnett notou que Lona não parecia querer comer muito. O robô revelou que não conseguia decompor matéria orgânica como comida, mas Elias imediatamente percebeu que era a síndrome de exaustão. Isso fazia com que Lona estivesse sempre apática após derrotar seu alvo, Blade. Todos ficaram surpresos, pois isso era uma manifestação que only humanos têm. O robô, naquele momento, não sabia a quem pedir ajuda. Claire lembrou-a de que ela poderia pedir ajuda às pessoas ao redor. Lona disse que sempre que encontrava problemas que não conseguia resolver, pedia orientação ao servidor-mãe. Mas agora que havia restabelecido a conexão, o servidor-mãe ainda recusava a conexão de Lona. Ela supôs que era provavelmente porque havia cancelado a missão no meio e desconectado sozinha, então o servidor-mãe havia deletado o registro de seu dispositivo. Lona estava muito preocupada com isso. Ela então virou seus olhos cintilantes em direção a Blade.
Lona queria que ele fosse seu mestre. Ela explicou que se ele não substituísse o servidor, a contagem regressiva para a autodestruição dentro dela continuaria. Isso deixou todos ao redor de Lona muito apavorados. Então, Blade, a contragosto, se colocou como seu novo mestre. Fora dos limites da escola, ele estava sentado, brincando com o pequeno Chulan, quando Lona, vestindo um avental, se aproximou trazendo um prato de comida deliciosa para os dois. O pequeno dragão, ao ver isso, imediatamente se animou e devorou o prato inteiro. Blade se questionou por que ela estava usando aquele traje de empregada. Lona explicou que era a roupa de servente ao servir o mestre. Blade se sentiu desconfortável porque ela estava monitorando sua liberdade. De repente, Sofia apareceu ao lado deles com uma expressão ciumenta. Ela discutiu com Lona sobre assuntos triviais. As duas discutiram sobre de quem era o mestre Blade. No dia seguinte, Lona e Sofia apareceram com orelhas de animais para competirem pela atenção de Blade. As duas garotas até brigaram uma com a outra em um duelo, mas foram acertadas na cabeça por Blade. Mas o mais perverso foi as duas competindo para assistir Blade dormir. Enquanto ele estava profundamente adormecido, as duas garotas conversaram e se expressaram. Acontece que Lona e Sofia tinham algo em comum. Ambas, em seus momentos mais solitários, foram salvas por Blade, então ele se tornou alguém extremamente importante para ambas. No dia seguinte, todos ficaram surpresos com a proximidade das duas garotas. Blade, de repente, perguntou sobre a contagem regressiva com uma expressão muito séria. Quando todos checaram, descobriu-se que ainda estava contando continuamente para a autodestruição. Elisa se levantou analisando isso. Parecia que nem mesmo os seres mais poderosos conseguiam substituir o servidor para se tornarem mestres de Lona. Naquele momento, Blade perguntou de repente sobre seu desejo. Lona apenas desejava estar com todos em seus últimos momentos. Ela também não prejudicaria ninguém depois disso. O grupo de Blade organizou uma festa convidando-a para participar. Nessa festa, muitas memórias foram feitas, deixando Lona muito feliz. Após um tempo, de repente, Jessica e Claire relataram preocupadas o desaparecimento do robô. Quando a contagem regressiva de Lona estava prestes a acabar, foi também quando todos a encontraram. Mas Lona ergueu uma barreira separando todos do lado de fora. Ela não queria implicá-los. Ao mesmo tempo, ela também agradeceu a Sofia, pois ela havia ajudado uma máquina sem emoções como Lona a experimentar viver como uma verdadeira humana pela primeira vez. Sofia e todos derramaram lágrimas de tristeza diante de uma vida prestes a desaparecer. Lona, em seus momentos de vida e morte, estava assustada pela primeira vez. Ela tinha medo de desaparecer. Mas quando a contagem regressiva chegou a 0, ela estava completamente bem. De repente, Blade apareceu. Ele convenceu o servidor-mãe a parar o programa de autodestruição de Lona. Isso permitiu que ela realizasse imediatamente seu desejo. Lona abraçou Blade com força, impedindo-o de respirar. Sua expressão estava extremamente satisfeita. Na Academia de Magia de Rosewood, uma sessão de treino entre os alunos estava acontecendo. Originalmente, essa sessão era para os alunos competirem entre si, mas algo parecia errado. Blade já havia derrotado todos os alunos da academia. Felizmente, Leonard ainda estava em pé. Ele lançou magia em sua lança com confiança após ouvir muitos aplausos das garotas. Sua deusa, Arnett, imediatamente jogou água fria sobre sua cabeça e zombou que Blade poupou Leonard porque não queria lutar contra ele. Ao ouvir isso, o sangue de Leonard ferveu. Ele agarrou a lança encantada e imediatamente disparou em direção a Blade, parecendo legal assim. Mas de alguma forma, o outro ainda ganhou. Os outros alunos não ficaram surpresos e foram embora. Somente Blade ficou para trás. Ele convidou Leonard para comer. Do outro lado, o rosto de Maria estava muito preocupado. Naquela noite, enquanto Maria estava tomando banho, Mal apareceu para provocá-la. Por outro lado, Leonard, após a luta com Blade, começou a pensar demais. Ele pensou que sempre havia uma montanha mais alta. Blade derrotou Leonard porque era forte, mas ele ainda queria derrotar Blade para chamar a atenção de Arnett. Então ele decidiu melhorar sua arma. No pátio da escola, Leonard estava sentado em um banco de pedra quando de repente Maria apareceu. Ela viu através da relutância em seu rosto sempre sorridente. Maria entendia bem a sensação de ser derrotada e ela mesma se sentia inferior em relação a isso também. Ela sempre quis se tornar mais forte para estar ao lado de Blade, não para ficar atrás dele desfrutando de sua proteção. Depois de pensar por um tempo, Leonard finalmente percebeu que ela estava tentando encorajá-lo. Maria expressou que estava triste ao ver
ver Leonard realmente subestimar a si mesmo. Ele estava perdendo a vontade de derrotar Blade porque sempre falhava. De repente, o jovem percebeu a verdade. Ele estava determinado a derrotar Blade a qualquer custo porque Leonard pensava que sua paixão, Arnett, notaria ele quando vencesse. De repente, Elise apareceu de algum lugar. Essa garota percebeu que os dois absolutamente não poderiam vencer Blade se continuassem apenas encorajando os espíritos um do outro sem aumentar sua força física. Aos olhos de Alia, Blade era um verdadeiro monstro com um poder aterrorizante. Ele decidiu ajudar os dois a se tornarem mais fortes para que pudessem derrotá-lo. Leonard e Maria concordaram felizes, então se perguntaram quem era esse cara, deixando Elise sem palavras. Para se apresentar novamente, Leonard então abriu uma reunião secreta de pessoas que queriam derrotar Blade, incluindo ele, Kazin, Clay e as garotas, Arnett, Lona, Maria e as duas garotas, Jessica e Claire. O pequeno dragão Shulain também participou. Jessica e Claire sugeriram um envenenamento direto, mas Arnett achou isso muito covarde. Arnett então declarou que queria tratar Blade como um monstro. Ela usaria um monte de armas para lutar contra ele, para determinar o vencedor, mas isso também era tão covarde quanto envenenar e atacar sorrateiramente. Assim, todo o grupo teve que pensar em uma maneira melhor. Leonard então lembrou a todos sobre desafiar Blade ao seu próprio estilo, e a partir daí, o plano para derrotar Blade foi entusiasticamente executado por todo o grupo no dia seguinte na arena da academia. Arnett foi a primeira a lutar contra Blade. Ela empunhou a lança encantada do infeliz Leonard para batalhar. O resultado foi que Arnett acabou de atacar quando a arma de Blade despedaçou a lança. A proprietária da lança, vendo isso, também chorou. Jessica, vendo isso, tentou um ataque sorrateiro. Ela infiltrou-se no quarto de Blade enquanto ele dormia, pretendendo socá-lo. De repente, Lona, seja intencionalmente ou acidentalmente, ativou o mecanismo de proteção, fazendo com que Jessica, em um estado queimado, falhasse miseravelmente. Em seguida, foi a vez de Leonard, entrando com sua arma recém-consertada. Ele estava cheio de ânimo, pretendendo eliminar Blade, mas quando acabou de ativá-la, a lança se autodestruiu, fazendo seu proprietário lamentar profundamente. Maria estava determinada a vingar a todos. Ela aproveitou a abertura de Blade para permitir que Mal assumisse seu corpo. O Rei Demônio pretendia entrar feliz para eliminá-lo, mas levou um golpe no rosto dos sapatos sujos de Blade, deixando-a inconsciente. Sofia, testemunhando o fracasso de todos, também não tinha a intenção de desistir. Ela subiu para lutar contra Blade. Antes que pudesse liberar seu movimento, o cara desferiu uma pancada diretamente em seu rosto, fazendo-a sangrar pelo nariz e parando o jogo ali mesmo. Claire, Cassim e Clay também não estavam muito melhores quando todos usaram seus próprios métodos, mas ainda assim não conseguiram derrotar Blade. Tulane teve que intervir um segundo antes da menininha morder a cabeça do pai. No segundo seguinte, ela teve que se submeter obedientemente e comer o curry que Blade lhe deu. Depois vieram todos os tipos de métodos, desde ataques físicos até jogar pelas regras, mas nenhum era viável. Isso fez com que o seminário sobre como eliminar Blade, realizado pela 10ª vez agora, ainda não tivesse uma solução para fazê-lo falhar. Leonard se perguntava qual era a intenção original do grupo. Arnett estava cheia de determinação, querendo bater em Blade até a morte. Leonard começou a falar filosofia, fazendo-a se sentir mal. De repente, Arnett mencionou fazê-lo se render, o que significava fazer Blade se render voluntariamente, como em sua luta anterior com Lona. Mas ao ouvir sobre todo o grupo jogando sujo, usando a vida de Lona como escudo, de repente, o jovem sentiu que isso era um tanto covarde. No entanto, Arnett não se importava com esses padrões morais. Ela só se preocupava em saber se conseguia ou não bater em Blade. Leonard, sendo balançado de um lado para o outro por ela, também concordou de forma tonta. Na comissão disciplinar da academia, o professor estava dando uma palestra. Blade se perguntava onde os meninos tinham ido, deixando apenas garotas ali. Elas se aglomeravam freneticamente, explicando e encobrindo de várias maneiras para não revelar o plano. De repente, alguns caras mascarados, que todos nós conhecíamos muito bem, vieram ameaçar o professor. Para sua confusão, os meninos imploraram ao professor para cooperar, e ela entendeu. Os alunos todos foram para fora, enquanto Blade ficou para trás para salvar o professor. Mas as meninas, vendo o professor prestes a ser salvo por Blade, de repente ficaram com ciúmes. Elas se aglomeraram
Para provar que eram mais dignas de serem reféns, essas garotas eram boas apenas em correr atrás de meninos. Depois de um tempo, todas as garotas foram feitas reféns, tornando a cena constrangedora. Ainda assim, Blade estava tão desatento que não sabia nem o que eram reféns e terroristas. A pequena Tulane teve que dar uma lição em seu pai. Os outros estavam indefesos diante do QI negativo desse cara. De repente, Blade se aproximou e revelou as identidades dos sequestradores como Cassim, Clay e Leonard. Ele não entendia que tipo de ato ridículo eles estavam encenando. Cassim ainda tentava agir como vilão, apalpando os peitos de Arnett e Claire, resultado que foi levar uma surra das duas. Para curar seu comportamento oportunista, Leonard tentou novamente convencer Blade a se render, mas falhou, então teve que cooperar com Arnett. Leonard fingiu colocar uma espada na garganta dela, tornando-a refém. Enquanto o grupo ainda tentava convencer Blade a se render, ele já havia executado um ataque que quebrava armaduras, criando uma cena que queimava os olhos enquanto as roupas do garoto eram rasgadas. O grupo inteiro decidiu se transformar em formas de batalha, carregando com a intenção de mandar Blade para o além. Mas o resultado não foi muito surpreendente, já que ele ainda era o vencedor. No entanto, a competitiva Arnett absolutamente se recusou a desistir, então a sessão de rascunho para eliminar Blade aconteceu novamente. Leonard, embora já parecendo terrível, ainda tentou, por causa da vontade de sua deusa Arnett. Ele encorajou todos a tentar novamente, não importando o que acontecesse. Ainda assim, Arnett só se preocupava em ser reconhecida por Blade, fazendo com que o cara ao seu lado estivesse tão perto de chorar por ser ignorado. Enquanto Blade e Arnett estavam na cafeteria pegando comida, Blade notou um grupo de amigos comemorando o aniversário de uma garota. Através da explicação de Arnett, Blade aprendeu que isso era um aniversário, mas ele nem entendeu que era um aniversário. Isso surpreendeu bastante Arnett. Ela convidou as garotas de seu grupo de amigos, junto com o centauro Donnie, para irem acampar e tomar chá. Aqui, Arnett perguntou a Donnie sobre o aniversário de Blade, mas até o centauro não sabia. Quando ela o pegou no colo, o garoto já conseguia ficar em pé e andar. Ela estimou que ele tinha cerca de 1 ano naquela época. Blade provavelmente tinha cerca de 17 agora. Donnie também revelou que seu nome era Blade porque, quando ela o pegou, ele estava segurando uma espada na mão. Arnett então se perguntou do que ele gostava. As garotas ao redor mencionaram o corte de curry que ele sempre comia, mas Arnett achou esse prato muito comum. De repente, o diretor apareceu de algum lugar. Ele estava muito empolgado com a ideia de presente da garota. Ele concordou completamente em dar aquele prato a Blade, mas Arnett estava bastante hesitante porque achava que aquele prato já havia aparecido na cafeteria da escola. De repente, o diretor mencionou tentar fazer um especial corte de curry real. Então, todo o grupo começou a trabalhar juntos. Ele fez grande o suficiente para reunir todos os alunos em um só lugar. Então, o diretor abriu o portão do Armazém Nacional de Alimentos. Ele queria que todos os alunos entrassem e lutassem para conseguir a comida que mais gostavam. Blade ainda estava se perguntando o que aquele velho estava planejando quando de repente ele anunciou que precisavam cumprir a condição dada para sair. A condição, extremamente complicada, era consumir 11,3 bilhões de calorias, o que significava que cada pessoa teria que consumir pelo menos 100 milhões de calorias. Eu não entendo como eles podiam comer tanto. O diretor avisou antes que cada prato aqui era guardado por deuses antigos. Blade estava preocupado e mencionando que esta missão era apenas para nível de herói, quando de repente seus amigos se voluntariaram animadamente para entrar, fazendo Blade não entender nada e mostrar uma expressão atônita. O grupo todo montou acampamento na floresta. Nesse momento, Jessica estava balançando em uma corda, atraindo um rinoceronte gigante. Ela o direcionou para correr em direção à armadilha que o grupo havia preparado, mas de repente, a besta correu por um tempo, depois percebeu e investiu contra Claire. Perto dali, Leonard pretendia realizar um momento de salvar a beleza heroicamente, mas o cara não conseguiu ser legal por 3 segundos antes de ser derrubado pela cauda do animal. Maria, vendo isso, convocou a persona masculina em seu corpo. Naquele momento, Blade correu muito preocupado. Mal percebeu e rapidamente lidou com o monstro antes que Blade pudesse se mover. Naquela noite, o grupo carregou a besta recém-caçada de volta. Blade percebeu que todos tinham suas próprias tarefas, como o pequeno Tulane desejando carne, Sofia e Maria responsáveis por costurar roupas, Lona próxima com um sorriso sinistro acariciando armas, enquanto Arnett comandava as garotas para trabalharem. Naquela noite, enquanto Blade estava sentado, relaxando, aproveitando a fonte, Arnett, timidamente envolta em uma toalha, se aproximou. Ela disse a ele para não olhar
e Blade ingenuamente fez isso. Ela ficou sem palavras. Arnett olhou para a cicatriz em seu peito e não pôde deixar de se perguntar. Blade falou sobre como sempre teve que treinar diariamente contra inimigos fortes porque, segundo ele, só lutando contra oponentes mais fortes poderia se tornar mais forte. Arnett não entendia por que Blade se arriscava assim. Ele disse que isso estava relacionado à sua infância. Arnett de repente sentiu pena de Blade, então ela estendeu a mão para tocar a cicatriz em seu peito. Essa cena foi vista por Jessica e Claire escondidas nos arbustos, então Claire correu para abraçar Arnett antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Isso a deixou extremamente envergonhada, percebendo que estava sendo observada o tempo todo. Na manhã seguinte, os alunos estavam todos muito animados. Eles provavelmente haviam se adaptado à vida naquela floresta. Loner reportou que eles haviam consumido quase metade da condição calórica total para sair. O diretor ficou muito satisfeito com esse resultado, mas ainda não achava suficiente para os alunos. Então ele soltou uma missão para encontrar ingredientes em um papel. Blade ainda não entendia o que havia de diferente nesses ingredientes quando Arnett e os outros rapidamente entenderam e foram trabalhar. Em uma caverna, o grupo de Blade emboscou um repolho mutante. Arnett, rápida como um raio, atacou e cortou os tentáculos que estavam indo em direção a eles. Sofia lembrou-a de mantê-lo vivo. Blade ainda não. Entendia o que estava acontecendo quando foi derrubado pelos amigos ansiosos que avançavam. O grupo de amigos rapidamente capturou o repolho monstro vivo. Depois disso, todo o grupo foi a um milharal, o lugar contendo milho boxeador, que era um ingrediente a ser coletado. Blade ainda não entendia como coletá-lo quando Sofia puxou um livro de ingredientes. Ela explicou que para pegar o milho no seu estado mais fresco, eles precisavam boxear com ele da maneira tradicional. Blade ficou atônito. Antes que pudesse se orientar, o grupo já havia colocado luvas de boxe nele. Ele foi empurrado para lutar antes que Blade pudesse atacar. Ele levou um soco no rosto, então mudou para o modo sério. Os dois lutaram sem perder o ritmo. A vitória naturalmente pertencia a Blade. Depois disso, o grupo de Blade coletou tomates monstros e pimenta super picante. A pimenta era tão intensa que fez até Lona, uma robô, chorar. Enquanto coletava, Shulain sentiu o doce aroma de um ingrediente e correu em direção de onde vinha a fragrância. Acabou sendo um ingrediente de girassol gigante. Antes que Maria pudesse até ler o guia, os girassóis tinham reunido luz solar e disparado um raio de super alta energia em direção ao grupo. Não desistindo, Maria usou a personalidade Mal junto com Shulain na forma de dragão para coletar as flores. Do outro lado, o grupo de Blade struggleava para coletar cenouras gigantes. Seu grito poderia matar criaturas ao redor. Felizmente, Lona era uma robô, então não foi afetada pela maldição. Ela conseguiu coletar a cenoura gigante apesar da área ao redor estar devastada pelo grito. No palácio, o diretor estava muito feliz com os feitos dos alunos, mas também insinuou que o ingrediente final do dia seguinte seria extremamente difícil de coletar. No entanto, Arnett e seus amigos abaixo estavam determinados a completar a missão. No dia seguinte, todo o grupo observou uma árvore antiga de 1000 metros de altura. Descobriu-se que este era o território de um bisão humanoide gigante. Blade ainda estava em alerta quando o bisão estava prestes a atacar o grupo de amigos. De repente, em um instante, foi completamente eliminado. Apenas a perna permaneceu de pé, enquanto a parte superior do corpo desapareceu. Tratava-se de um behemoth gigante. Como havia derrotado o rei desta floresta, agora era naturalmente o chefe final. Blade estava ainda com muito medo quando, de repente, Arnett tomou a liderança, se transformando em um demônio de fogo. Ela reuniu o grupo de estudantes para atacar juntos, o que empolgou Blade a entrar na luta. Também, todo o grupo de amigos coordenou perfeitamente, atacando múltiplos pontos do monstro. Justo quando parecia eliminado, o Behemoth saiu da poeira. Felizmente, Leonard criou um escudo a tempo, protegendo o grupo do ataque fatal. Blade, então, pretendia usar seu golpe final. Ele precisava liberar mais de 30% de seu poder. Então, Blade teve que segurar a mão de Mal, pedindo a ela que controlasse o poder espiritual em seu corpo. Ela aproveitou a oportunidade para beijar Blade, irritando bastante Arnett.
Lona acima havia preparado uma arma para carregar energia, se preparando para disparar. Sofia controlava a gravidade e juntas coordenaram o disparo de energia no monstro, mas isso só o deixou mais furioso. Assim, o grupo restante de estudantes avançou para prender o Behemoth, dando a Blade e Mal a oportunidade de atacar. Os dois realizaram um belo golpe de espada, cortando a besta ao meio. Blade, após a batalha, estava extremamente faminto e cansado. Na enfermaria, enquanto Blade estava passando por um exame, a enfermeira lembrou-o sobre o almoço, fazendo o faminto Blade correr imediatamente para a cafeteria. Quando ele entrou, todos o receberam com uma festa de aniversário para ele. Todos o empurraram para a mesa. Quando descobriram o prato, Blade ficou ainda mais surpreso ao ver que era um corte de curry real. Ele ficou emocionado, mas conteve as lágrimas. O diretor então encorajou Blade com palavras heróicas. Naquele momento, ele não se conteve mais. Lágrimas simplesmente escorriam de seu rosto. Blade comeu o delicioso curry em seu prato enquanto todos observavam. Ele estava extremamente grato a eles. Na arena, Clay estava realizando um golpe quebrando armaduras. Ele estava muito feliz porque havia conseguido danificar a armadura. De repente, Sofia apareceu nas proximidades. Os dois caras se exibindo para a garota, Cassim e Clay, a viram, contemplando a armadura. Clay ficou empolgado, querendo mostrar a ela o movimento que acabara de fazer, mas Sofia não se importou e desembainhou sua espada. Ao seu redor, ela reuniu uma aura superpoderosa e cortou a armadura em muitos pedaços diante dos olhos de todos. Blade explicou que essa garota era a mestre daquela técnica, então a técnica de corte de Clay era como um mosquito picando o aço para ela. De repente, de longe, alguém que se parecia exatamente com Sofia voou em sua direção. Ela mirou em Blade. Antes que ele pudesse se defender, Sofia já havia se carregado, querendo protegê-lo. A pessoa que acabou de chegar foi derrubada por Sofia, para a confusão de todos. A Sofia original correu para uma casa abandonada e entrou. Dentro estavam outras versões de Sofia, também presentes. A Sofia que acabara de voltar se chamava Dawn. Outra versão, sentada deprimida em um canto escuro, continuamente a zombava por falhar na missão. Ao ver isso, Dawn ficou muito chateada. Ela disse a uma versão infantil de Sofia chamada Sync para eliminar Tua, a versão no canto escuro. Uma Sofia gentil atrás de Dawn perguntou a ela sobre as informações coletadas. Antes que Dawn pudesse responder, a versão gentil já havia beijado seus lábios. Essa era a maneira especial deles de transmitir informações. Então, Dawn foi a outra versão para beijar e transmitir informações. Sync e Tua, que estavam correndo um atrás do outro, também tiveram que parar para a Sofia gentil transmitir informações através do contato labial. Todo o grupo de clones, após ser sincronizado, aprendeu a técnica Drag Smash de Sofia. Assim, todo o grupo mirou em Dawn e então desferiu o movimento, causando a explosão de seu único abrigo em 1000 pedaços. Sofia, nesse momento, estava no topo do telhado da academia, contemplando a distância. Na arena, Jéssica estava empunhando uma arma dourada, liberando um movimento extremamente poderoso, destruindo a armadura em um instante. Acontece que essa era uma invenção de um mentiroso. Ela acumulava energia e liberava ondas de choque superpotentes, ajudando a nocautear os oponentes em apenas alguns instantes. De repente, uma versão de Sofia apareceu na arena. Essa versão carregava uma foice da morte. Ela era muito lasciva e assim que abriu a boca, exigiu que Blade copulasse com ela, fazendo todos ao redor corar de vergonha ao ouvir a versão. Vendo que Blade não tinha intenção de ceder, ela imediatamente o atacou. O resultado foi que ela foi completamente dominada por ele. De repente, a versão de Sofia jogou sujo, pegando a mão de Blade e controlando-o para apertar seus dois seios. A verdadeira Sofia nesse momento apareceu. Ao ver a mão de Blade no lugar errado, ela ficou extremamente ciumenta e queria brigar com aquela versão. Mas, de alguma forma, essa conseguiu fugir. Arnett estimou o número de versões com base nas armas. Atualmente, havia 4 versões existindo do outro lado da cafeteria. Todos estavam discutindo o entusiasmo pela aprendizagem das novas Sofias que haviam aparecido. Arnett suspeitou que elas poderiam ser irmãs de Sophie, mas vendo que todos ao redor não concordavam muito, ela mudou para um modo sério. Ela perguntou a todos sobre as anomalias desse incidente. Uma garota de cabelo preto levantou a mão querendo falar. Ela sentiu que esses clones pareciam estar genuinamente sérios sobre eliminar Blade, mas isso era completamente normal para seu grupo de amigos. Todos até tiveram a intenção de derrotar e eliminar Blade.
Isso assustou a garota de cabelo preto. Ela e seus amigos ao redor expressaram que os clones tinham intenções muito diferentes do grupo de amigos de Blade. Não apenas o tipo normal de derrota. Só então o cérebro de Arnett percebeu que Blade estava sendo assassinado. Sophia, que caminhava nas proximidades, tropeçou e caiu de cara no chão. Ela se perguntou o que essas pessoas comiam para serem tão estúpidas. Só agora percebiam a gravidade do problema. Naquela noite, os clones de Sophia se reuniram em um lugar abandonado, enquanto a UN lembrava as outras versões para evitarem desperdiçar energia. De repente, uma voz chamou 5 nomes. A um quarto, e Sink apareceu diante de uma mesa. Diante deles estava uma pessoa que parecia um cadáver seco. Ele declarou que o objetivo deles era eliminar Blade para provar que a força dos heróis artificiais era mais forte que a dos heróis reais. Em uma clara noite iluminada pela lua, Sylvie abriu a porta do quarto de Blade, onde ele e o pequeno Chulan dormiam tranquilamente. Sophia se aproximou dos dois quando, de repente, debaixo do cobertor, Lona pulou em uma postura defensiva. Quando percebeu que era Sophia, ela relaxou e garantiu que Lona protegeria sua mestre com todas as suas forças. No entanto, Sophia também tinha seu próprio plano. Ela queria garantir a segurança de Blade à sua maneira. Quando Sophia saiu do dormitório, encontrou sua versão da UN. Neste momento, Sophia se perguntou por que o experimento deveria ter terminado muito tempo atrás, mas a UN explicou que elas foram mantidas para completar uma missão. Sua expectativa de vida era muito curta, então não tinham muito tempo. Sophia ainda estava perguntando por que elas tinham que seguir aquela missão em vez de decidir o que queriam quando a UN já tinha se carregado, pretendendo dominá-la. Mas Sophia, nesse ponto, já estava em um nível mais alto. Então, ela facilmente derrubou e imobilizou a UN. Sophia não a finalizou, mas a deixou ir. Do outro lado, todo o grupo de Blade já tinha seu próprio plano. O grupo inteiro, junto com a pequena Sink, que também era um clone de Sophia, entrou no mundo virtual. Os olhos de Sink brilharam ao ver Blade. Ela perseguiu todos intensamente. Antes que Blade pudesse correr, a menina já lançou um soco, fazendo-o colapsar inconsciente, mas a pequena continuou socando e batendo em Blade continuamente, fazendo-o sair do mundo virtual. Quando ele acordou, todo o grupo estava feliz. O plano havia sido bem sucedido. Eles enganaram Sink, fazendo-a pensar que havia eliminado o herói. Depois que Sink descobriu que foi enganada pelo grupo, ela destruiu furiosamente a área do dormitório da escola, determinada a perseguir Blade a qualquer custo. Lona, voando ao lado dele, aconselhou-o a correr para outra área em busca de segurança. Então, de repente, uma versão frenética de Sophia disparou, e Blade foi perseguido por ambas as versões, correndo por sua vida. Lona até pensou em uma solução. Terrível. Ela usou algumas ações insultuosas, deixando os clones ainda mais furiosos. Mais à frente, Arnett estava encorajando as meninas magos a se prepararem para a batalha quando viu Blade e Loner correndo em sua direção. Elas imediatamente lançaram magia, mas falharam. A distração frenética se carregou e foi repelida por Arnett, mas Sink quase a socou no rosto. Felizmente, Blade usou magia a tempo para empurrar a menina de volta. Antes que o grupo de Blade pudesse comemorar, de repente, as duas versões se seguraram firme pelas mãos, criando um enorme buraco, e então ambas desmaiaram. Tudo ao redor foi sugado. Algumas alunas estavam quase sendo engolidas pelo buraco negro, mas Blade as salvou a tempo do desastre. Sophia então apareceu. Ela usou sua própria habilidade para absorver o buraco negro, mas acabou desmaiando nos braços de Blade. As outras versões de Sophia também apareceram, mas não tinham a intenção de eliminar Blade. Elas apenas levaram silenciosamente as duas versões, desmaiadas. Naquela noite, na enfermaria, Sophia acordou sob os cuidados de Blade. Ela primeiro se preocupou com a segurança das amigas. Então revelou que aquelas outras Sophias eram versões defeituosas criadas antes dela. Ela ficou muito triste porque foi salva, mas ninguém poderia salvar aquelas versões. Quando soube que Blade queria estudar com elas, Sophia se opôs com veemência e revelou que o ódio por Blade estava profundamente enraizado nas mentes daquela versão. Elas não podiam desobedecer ordens. Ela chorou, sentindo pena de suas irmãs restantes. Blade, vendo isso, a consolou e a abraçou. Depois de um tempo, quando ele adormeceu, ela também dobrou as roupas do paciente para deixar no escritório do diretor. O grupo de amigos de Blade estava em pé oposto a ele, ouvindo-o relatar que Sophia havia solicitado para sair da escola. Arnett estava extremamente irritada e imediatamente questionou por que o diretor não impediu Sophia. Ele mencionou que desistir era também um direito
do aluno. Ele não tinha o direito de interferir na decisão dela. Enquanto Arnett ainda queria discutir, Blade a impediu. Ele mostrou a impotência do diretor, fazendo com que ela ficasse imediatamente menos irritada. Ela prometeu trazer Sofia de volta. O diretor lembrou-os como poderiam encontrar Sofia. De repente, Jessica puxou uma nota de entre seus seios. Ela disse que registrava lugares onde Sofia provavelmente iria. O diretor lembrou-os que não era aleatório a menina ir sozinha, porque não queria que todos se sujassem com sangue. A maneira de lidar com aquelas versões e impedi-las de assassinar Blade era eliminá-las completamente. Ele aconselhou o grupo de amigos a pensarem com cuidado sobre isso. Naquela noite, Blade ficou contemplando diante do dormitório. Ele carregava uma espada nas costas, pretendendo encontrar Sofia. De repente, Loner, Little Dragon, Shuline e Mal também voaram até ele. Eles expressaram que Sofia era uma amiga, então todos queriam salvá-la. O grupo inteiro percorreu uma distância quando, do outro lado do portão do dormitório, o grupo restante de amigos estava esperando lá. Blade antecipou isso. Ele estava muito feliz por ir com seus amigos. Neste momento, Sofia estava na casa original abandonada, o abrigo dos clones de Sofia. Antes, ela não os encontrou e estava decepcionada, prestes a ir embora quando, de repente, acima dela, Arnett, montada na enorme ave monstro, voou para detê-la. Vendo isso, Sofia tentou escapar. Arnett não lhe deu chance e pulou para baixo. Ela avisou Sofia, mas ela parecia misteriosa. Ela revelou que havia um segredo que nunca tinha contado a ninguém. Após um tempo, todo o grupo se reuniu. Sofia estava na casa, narrando tudo. Ela era um produto de um projeto de heróis artificiais. Era o 12º clone de uma garota chamada Sofia, e também o produto mais completo do projeto. Mais tarde, os participantes do projeto foram presos. Então, o projeto deveria ter terminado, mas algumas versões e dados haviam vazado. Alguém havia criado e designado missões para eles secretamente. As versões vazadas eram aqueles 5 clones Soft-Eye. O objetivo deles era superar o herói. Todo o grupo, exceto aqueles que conheciam Blade e sua condição de herói, se perguntava por que aquelas versões o miravam como alvo, quase fazendo Blade expor seu segredo. Nesse momento, Sofia expressou coisas que sempre manteve profundas em seu coração. Ela não queria implicar todos por causa de seu passado. Sofia estava muito grata ao grupo de Blade por deixá-la viver e ser feliz como um humano. Agora, ela queria encerrar tudo por conta própria. Ao ouvir isso, Arnett deu golpes na cabeça várias vezes em frustração. Ela disse palavras muito tocantes, confortando a pequena Sofia e fazendo-a sorrir. Antes que Arnett pudesse prometer que todos iriam com Sofia eliminar as versões, Blade interrompeu, porque achava que matá-las não era a solução. Sofia revelou que, por terem sido modificadas, sua longevidade não era longa. Blade mencionou que deveria haver alguma maneira de ajudar as versões em vez de lidar com elas. Ele se levantou, chamando todos do grupo para contribuir com suas forças para completar essa missão juntos. Todo o grupo de amigos concordou animadamente. Blade pediu a Alice uma solução, surpreendendo-o bastante por ser tão confiado. Elias revelou misteriosamente que tinha uma estratégia na base dos clones de Sofia. Anne estava acordando suas irmãs com ameaças. Sua misteriosa mestra estava constantemente lavando o cérebro das garotas. Elas tinham apenas um objetivo, que era matar Blade. De repente, 2 Soft-Eyes entraram carregando uma carta enviada de uma fonte desconhecida. Ela a abriu, e de alguma forma, a carta continha palavras desafiadoras e desenhos infantis, deixando-a extremamente aborrecida. Ela decidiu resolver tudo hoje na arena. Blade estava esperando pelas versões de Sofia. A original estava sentada nas arquibancadas. Sofia estava muito certa de que as versões viriam. De fato, após um tempo, os clones de Sofia, totalmente armados com armas, chegaram. Sem palavras desnecessárias, todos eles partiram para lutar contra Blade. A estratégia de Elias se revelou muito inteligente. Era usar a força de Blade para drenar a energia dos clones. A partir daí, poderiam capturá-los vivos e encontrar o mentor para forçá-lo a revelar informações sobre como modificar os clones de Sofia para que pudessem viver vidas normais. Nesse momento, de repente, Blade foi atacado por um clone que derrubou sua arma. Os clones restantes se reuniram e avançaram juntos. Arnett estava muito preocupada, querendo ajudar Blade, mas foi parada por Sofia. Ela tinha grande fé em suas habilidades. Abaixo na arena, Blade usava um escudo para bloquear todos os 5 atacantes. De repente, a versão frenética de Sofia usou a habilidade do herói artificial. Ela inverteu imediatamente a gravidade, fazendo Blade colidir contra o chão continuamente. Fazendo
fazendo com que ele caísse e se ferisse. Enquanto isso, a gentil Sofia imediatamente se dividiu em muitas versões, avançando para acabar com ele. No entanto, Jessica jogou uma cápsula de energia no momento certo. Blade a inseriu a tempo e usou ondas de choque para eliminar todas as versões divididas. Em seguida, Clay jogou outra bateria. Ele a usou para ativar a técnica Drag Smash, eliminando as versões restantes da gentil Sofia, deixando-a exausta e desmaiada. A deprimida Sofia, que estava TWA, avançou com raiva, mas o grupo de amigos apoiou Blade com outra cápsula de energia, permitindo que ele criasse facilmente uma barreira que bloqueou o ataque, fazendo com que TWA desmaiasse de exaustão. Little Sink, outra versão Sapphire, carregou, mas Arnett só conseguiu jogar a cápsula de energia até a metade, quando Sink já havia atacado, fazendo com que Blade perdesse a chance de pegar a bateria. Felizmente, Sofia usou sua habilidade para pegar a cápsula. Ela também levantou Blade para uma distância segura. Então, juntos, eles liberaram energia para nocautear Sink. Finalmente, apenas UN permaneceu. Ela empunhava uma espada e avançou, mas Blade liberou uma onda de choque de fogo, destruindo uma parede inteira. No entanto, ela ficou orgulhosamente de pé, como se nada tivesse acontecido. Blade continuou chamando, mas UN não mostrou movimento. De repente, ela revelou que o tempo havia acabado. Seu braço e partes do corpo se desintegraram. Blade entrou em pânico e correu para pegar o N. Ela o lembrou de que as versões só tinham 14 dias de operação e que o pôr do sol daquela noite era o prazo final. Quando Blade chamou as mentiras, ele se sentiu impotente porque eles já haviam se esforçado para sobreviver até aquele momento. Claire tentou usar seu poder, mas não conseguiu curar as feridas de Anne. Blade pensou no mestre por trás disso, mas Elias revelou a chocante verdade de que ele havia feito logout há muito tempo. Na verdade, não havia nenhuma ordem ali. Elias também estava muito desesperado porque não era um gênio. Ele não conseguia correr contra o tempo para pesquisar modificações para eles, uma vez que a vida útil desses clones já estava esgotada. Mas Sofia, naquele momento, pediu que todos reunissem suas irmãs em um só lugar. Ela os encorajou a continuar tentando. O próprio Blade também criou grande ânimo para os clones. Ele disse que enquanto estivessem vivos, certamente um dia não muito distante no futuro, eles os superariam. Ouvindo isso, Anne e suas irmãs ficaram satisfeitas e concordaram. Ela ativou a habilidade de herói artificial. Sofia disse a Blade para ajudá-la a estabilizar a fonte de energia. Ela pediu que ele colocasse suas almas em seu coração. Diante dos olhos de todos, um feixe de luz subiu e então desapareceu no ar. Depois, na enfermaria da academia, Blade estava sendo enfaixado por todo o corpo quando um corpo despreocupado veio visitá-lo. As outras versões realmente queriam conhecer Blade, mas primeiro deram o corpo a Sapphire para conversar com Blade. Ela estava muito feliz com suas irmãs. Algum tempo depois, na arena da academia, o grupo de amigos de Blade estava lutando antes da sessão de treinamento prático com a besta mágica. Mesmo os mais fortes, como Tulane ou Arnett, não eram páreo para ela. Nesse momento, Sofia entrou na batalha com suas irmãs, usando o poder de clone para atacar a besta mágica. Outros membros também se prepararam, mas não conseguiam fazer nada contra o monstro. No entanto, o diretor não estava preocupado, porque no segundo seguinte, Blade desferiu um golpe de palma no monstro, fazendo-o desabar. Todo mundo estava extremamente frustrado com a força e a falta de noção de Blade. O cara estava comendo um curry cutlet enquanto assistia ao tumulto, sinalizando um futuro melhor pela frente.